sentindo aqui uma glória muito grande. Meu Deus do céu. Chorei barabás. Jesus, tenta me acalmar, Senhor. Me ajuda. Aleluia. Hoje a conversa vai ser sobre, aleluia, sobre filhos ruiós. Grupo de louvor pode sentar. Hoje a conversa vai ser sobre filhos ruiós. O que é isso? Quem sabe? Filhos maduros. Eu perguntei ontem no grupo, o que é um filho maduro, né? Ontem, não lembro agora. E muitos responderam, né, o que achavam de ser filhos maduros. Irmão, Deus tem me ensinado algo. Filho maduro é aquele que diz assim, eu não sei nada. Porque quantas vezes a gente acha que sabe, e aí a gente vive na arrogância, eu sei. E aí a gente perde o principal. E, sabe, filhos maduros, tem muita frase, né, para dizer o que é um filho maduro, né? E foi muito legal, tudo que vocês escreveram realmente faz parte do que é ser um filho maduro. Mas aí o Espírito Santo falou comigo algo. Ele disse, eles sabem, mas eles vivem. Você sabe, mas você vive essa maturidade? Você sabe, eles sabem, mas eles estão crescendo nisso? Porque eu sei que você pode não viver, eu posso não viver. Mas a gente está crescendo nisso? Esse é o ponto. Não é que seja maduro ou não. O ponto é, hoje eu estou mais maduro que ontem. Amanhã eu serei mais madura que hoje. Irmãos, filhos maduros, eu vou repetir novamente, é aquele que entende que não sabe de nada, que precisam de Deus, que precisam de Jesus, que tem muitas revelações, ensinamentos que ele ainda não sabe e ele precisa ir cavar, ir além. Sabe? Deus, ele quer que você... Deus é um cara legal. No culto de jovens, se me desse a oportunidade, mas como eu sou velha, não me deram, eu ia falar isso. Deus é um cara legal. Ai, mas a religião vai falar, tá chamando Deus de cara. A mesma Bíblia que diz para você honrar pai e mãe, a mesma Bíblia diz que para você cuidar dos seus, a mesma Bíblia diz que se você largar eles, por amor a Deus, vai receber 100 vezes mais. Ué, mas a Bíblia se contradiz? Não, Deus não está numa caixa, meu irmão. Deus não tem mimimi, não. Ah, Deus só age assim. Quem falou? Se você falar isso, Deus só age assim, você já está prepotente e soberbo, porque Deus não age só como a gente pensa. Deus, ele está fora dessa terra, dessa cosmos. Ele olha para a cúpula, ele se assenta na cúpula, olha para a terra, irmão, e vê tudo, vê todos. Ele criou tudo e todos. Ele é muito maior do que a nossa mente consegue alcançar e conhecer. Então Deus não está numa caixinha, a gente precisa partir daí. Deus não é limitado como nós somos. Filhos maduros, irmãos, são os filhos que... Deus, ele quer que nós sejamos maduros, sim, mas ele também quer que a gente não perca a nossa... Como a Bíblia do Senhor fala, né? Entra no reino aqueles que são semelhantes a quem? A uma criança. Como assim? Temos que ser maduro, mas criança. Ai, essa doeu. Doeu para o bem. Irmãos, o Ravi, ele pode até ir com você, mas se ele vê a mãe e o pai dele, o que ele faz? Ele já chora, começa a querer o colo da mãe e do pai. A gente pode até se afastar do nosso pai por conta de coisas dessa terra, mas a gente precisa ter o nosso coração ardendo pelo nosso papai. Quando a gente enxerga o nosso pai, não quero mais ninguém, eu quero ele. Tá entendendo? Porque o Ravi é apaixonado pelo pai dele. Por quê? Porque ele saiu do pai dele.
Quem cuida dele é o pai dele. Quem está com ele 24 horas do dia é o pai dele. Quem dorme com ele é o pai dele. Irmãos, Deus, ele tem a sua parte feminina. Para quem está dizendo aí que é a mãe, Deus é mãe também. Ainda que os seus filhos, ainda que sua mãe esqueça de seus filhos, o que ele fala? Eu não me esquecerei. Da onde que vem o amor de mãe? De quem? Do diabo? De Deus. Então Deus também tem uma parte feminina. Porque ele criou um homem e tirou a mulher para dizer que ele que ensina tudo e todas as coisas. Então, imagina, Deus, pai e mãe. Tu pega o Ravi, ele nem quer ir com você, mas às vezes ele vai, porque ele gosta tanto da pessoa que ele até, às vezes a mãe dele, né, chama ele vai dizer, ele não vai, ele prefere ficar no colo do outro, ela é estranha. Como assim? Ele nunca sai do meu colo e agora ele não quer voltar para mim? Mas passa 5 minutos só. Ele vai querer o colo da mãe, porque ele sabe que é nela que ele tem um alimento lá, o leitinho lá dos peitos lá que ele gosta. Ela que troca a fralda. O Ravi se preocupa com o boleto bancário? O Ravi se preocupa com o dia de amanhã? O Ravi só está seguindo o percurso de quem ele nasceu para ser. E assim ele vai crescendo e amadurecendo, várias fases. Assim somos nós. Deus é o nosso Pai, Deus ele é bom. Ele cuida de nós. Só que, quando você é criança, você precisa de alguém, um tutor para te educar, para te ensinar o caminho, para cuidar de você. Mas chega um momento da maioridade que você fica independente. Então, o que você precisa entender? Eu sou um filho que realmente, hoje, eu preciso muito de alguém que vai me dar alimento, que alguém vai me mostrar o caminho? Sim. Todos nós precisamos, porque a gente está numa caminhada de maturidade. Ninguém é maduro o suficiente para dizer, eu não preciso de ninguém mais. Ninguém é. Até o Ravi, quando tiver 18 anos ou 21 anos, repare bem, 30 anos, bem sucedido, ele vai precisar de pessoas. Ele vai precisar, porque a gente é totalmente dependente de uns dos outros. Então, não significa que quando você chegar a ser maduro, você não vai precisar de ninguém, não. E principalmente quem está começando agora no reino. Irmãos, quando eu comecei a entender que eu não sabia nada de Deus, que eu já estava na igreja há 30 anos, e eu não sabia nada de Deus, que eu não sabia nada da palavra, eu fui chorar aos pés do meu pai, pedir para ele me ajudar. E ele me colocou pessoas na minha vida que estavam mais maduras do que eu para me ensinar. Então eu fui aprendendo com quem? Com homens mais maduros que eu. Então existe um processo de maturidade. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Eu nem sei o que eu vou falar, porque Deus, ele falou aqui, como ele sempre faz, né? Ele não me dá, às vezes, as coisas na hora que sai. Aleluia. Eu estava lendo o livro de Gálatas, e uma vez eu preguei sobre maturidade, só que eu foquei num lado. Eu não lembro mais agora o que eu foquei em você conhecer, em você se conectar com pessoas, em você ter revelação, né, e não informação. Mas dessa vez Deus quer tratar diferente, porque eu acordei com uma palavra assim na minha cabeça. Eu não sou religião, eu sou Jesus. Eu acordei há umas 2 semanas, sei lá, ou 3, com essa palavra na minha cabeça. Aí eu falei, gente, o que Jesus quer falar comigo? Ele quer me ensinar sobre religião para eu ensinar as pessoas, para eu viver e ensinar as pessoas, né? Mas enfim, não sentei, não estudei, não fiz nada. Aí quando foi agora que eu fui pedir a ele uma palavra, se conectou essa questão. E quando eu fui ler o livro de Gálatas, eu entendi que da primeira vez quando eu falei, eu não falei sobre isso. Mas o Gálatas praticamente fala sobre essa questão de religião, de religiosidade. Mas como assim, Raquel? Irmãos, Paulo, ele tinha pregado o evangelho. O que é o evangelho? É Jesus. O que ele veio trazer? É a salvação pela fé. Paulo, ele vem ensinar o que Jesus veio trazer, umas boas novas, uma nova aliança, um novo tempo, onde a gente é salvo pela fé, pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nós não merecemos, mas ele nos salvou. E aquela igreja estava se deixando levar para voltar para o tempo da lei. Porque existiam homens que não conheciam Jesus e que falavam assim, se você não se circuncidar, você não vai ter salvação.
Você precisa seguir a lei de Moisés. E Paulo falou algo sobre aquela igreja. Gálatas 4:19. Por favor. Olha o que Paulo falou para a igreja. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe o que ele estava dizendo? Eu formei Jesus em vocês. Vocês começaram o evangelho entendendo que era pela fé, não era o que você faz. Mas vocês estão se deixando escravizar novamente, seguindo leis, seguindo a lei de Moisés. Eles estavam achando que era pelo que eles faziam. E olha o que o Paulo fala para eles. Gálatas 2:16. Qualquer semelhança com a igreja, gente, com a religião, é mera coincidência. Gálatas 2:16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Por que pela prática da lei? O que a palavra do Senhor diz? Ninguém será justificado. E o que você escuta na religião? Para de fazer isso ou aquilo, porque você precisa se posicionar, você precisa parar de pecar, você precisa... E começa a te dar uma regra para você seguir, para você ser justo. Só que na verdade, justo, a justiça, nós somos justos pela prática do que a gente faz ou pela fé? O versículo está explicando, pela fé. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 3:1. Depois vocês meditam em Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Pode continuar. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Continua. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Gálatas 3:6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi lhe acreditado como justiça. Próximo. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura de que Deus justificaria os gentios, nós, pela fé, anunciou primeiro as boas novas. As boas novas começou só com Jesus? Antes da lei de Moisés já tinha boa nova. O povo é que quis. O povo é que quis entrar na lei. E aí vamos lá, de novo. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, Abraão, né? Todas as nações serão o quê? Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de... Pois está escrito, maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas na lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é
é justificado pela lei. Por quê? O justo vive pela... A lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar essas coisas, por elas viverá. Prossegue aí. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Continua. Irmãos, meu Deus, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, Jesus. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Próximo. Meu Deus. Amém. Não dá para ler mais muita coisa. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 3, 28, desculpa. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Melhor. Para vocês entenderem, irmão. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia de quem? Da lei. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sou filha de Deus pelo que eu pratico ou por quem eu sou? Próximo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Meu Deus, Jesus. 3:29, né? Foi. Agora chegou no ponto. Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Vocês entenderam? Irmãos, o livro de Gálatas, ele é incrível. Ele nos ensina muito a vivermos a graça de Deus da maneira correta. Então, eu encorajo você a pegar esse livro essa semana e a meditar, capítulo por capítulo. Porque quando eu fui meditar nesse livro, irmãos, o Espírito Santo foi me transformando, foi tirando muita coisa dentro de mim que estava errada e me ensinando o correto. Quando eu vi, vocês ficam falando assim, né? Ah, Raquel fala filha do rei. Mas posso dizer, o dia que eu fui liberta, quando eu li esse versículo aqui, sem a máscara da religiosidade, sem as escamas nos olhos, quando eu li esse versículo, Gálatas capítulo 3 e 4, que diz que não existe mais judeu, grego, homem, mulher, todos são um em Jesus e que nós temos parte da herança. Eu falei, calma aí, por que só fala que judeu é abençoado e nós não, porque judeu tem promessa? Jesus morreu com isso. Ah, mas na prática a gente vê o contrário. Se você acreditar nisso, amém. Fique como um escravo. Eu prefiro acreditar na palavra do Senhor, que diz que não há diferença. Somos um. Então somos abençoados. E por que a nossa vida não muda de uma hora para outra? Claro,
Porque imagina se Deus nos desse a empresa dele, nosso pai, para administrar. Imagina se o Leandro der a empresa dele para o Ravi administrar. A Nayara der para a Maísa administrar, ela vai saber? Mas vai chegar um dia que ela vai saber. Então, é isso que Deus tem. Ele tem uma herança, só que Ele precisa que você fique pronto para você tomar posse dessa herança. Porque enquanto você for menino, você não vai acessar a herança, porque você é criança, menor de idade, não sabe para onde vai, nem para a direita nem para a esquerda, está perdido no mundo. Então não tem como Ele te dar nada. Como você vai reinar se você não sabe nem quem você é? Quem o dono de tudo é? Essa semana eu me perdi, irmãos. Eu estava dirigindo e o aplicativo me dizia para ir por um lugar. E eu falei, eu sei o caminho. Esse aplicativo está maluco. Ele está me mandando ir por Madureira, eu quero pegar a linha amarela. Ele está doido e eu continuei seguindo o caminho. Irmão, mas eu cheguei só... E ele ficava tentando me mandar voltar. Toda vez que eu passava da rua, ele tentava... Eu não quero isso, eu continuava em frente. Chegou um momento que eu já não sabia se era para a direita ou para a esquerda, que eu tinha que ir. Aí eu falei, acho que é por aqui, que eu vi a placa. Aí eu virei, linha amarela, só com a linha amarela para Barra, né? Eu queria voltar para cá. E, irmãos, eu me perdi. Só que foi desnecessário eu me perder. Porque se eu tivesse seguido o aplicativo, eu ia chegar mais rápido. Aí na hora, irmão, sem brincadeira nenhuma, quando eu cheguei na ponta da linha amarela para subir a linha amarela, eu falei, Senhor, eu me perdi por bobeira. Com certeza o Senhor quis que eu me perdesse mesmo para me ensinar alguma coisa. Eu falei assim para ele, né? Aí ele, sim. Quando você acha que sabe o caminho, mas você não sabe o caminho. Você sabe que você deseja chegar num lugar de destino. Isso você sabe. Mas o caminho você não sabe. Aí existe alguém que tem esse caminho e você fala, está errado, o meu caminho é o que é o certo. O que acontece? Você vai gastar combustível à toa. Você vai se atrasar à toa. Você vai se estressar à toa. Você vai pegar engarrafamento à toa, desnecessário. Você vai pegar, a placa te deu uma informação errada que você, no nervosismo, você entendeu errado. Isso tudo é na nossa vida aqui nessa terra. A gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe o caminho. Aí eu, tá, então qual é o caminho? Aí ele, eu sou o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente sabe que Jesus é o caminho, mas a gente não pega esse caminho, né? A gente quer sempre achar que a gente sabe sem Jesus. Só que Ele mesmo falou, vocês não podem fazer nada se eu não ensinar vocês. Sem mim, vocês não podem fazer nada. É por isso que nós nos perdemos. É por isso que nós, às vezes, a gente viramos para a direita. Na verdade, era para seguir em frente, a gente pegou um atalho, achando que ia pegar mais fácil, ser mais fácil. A gente gasta energia à toa. Desnecessária. Então Jesus falou, eu sou o caminho. Você não quer se perder? Vai para o caminho, vai para Jesus Cristo. Decida seguir Jesus, seguir o que Ele tem para falar, o que Ele tem para dizer. Ele tem todas as respostas que você precisa. Jesus, Ele tem todas as respostas que você precisa. Mas por que eu li tudo isso, foi para o caminho? Não sei, Deus está me guiando hoje. Não estou nem lendo aqui. Irmãos, porque existem muitas pessoas que não seguem o caminho de Jesus por conta que está pegando o caminho errado. Que caminho errado? Da religião. Filho maduro é aquele que entende que não é pelo que eu faço ou deixo de fazer que Deus vai me aceitar, que eu vou ser salva. É pela fé. É o quê? É eu crer que Deus existe, enviou Jesus para me resgatar, para me salvar, para me dar uma nova natureza, para me chamar para esse reino, para essa nova natureza. É eu crer nessa verdade e morrer para mim e viver somente para Ele.
aí eu sou salva. Não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Porque quando a gente quer agradar, irmãos, os seus filhos precisam fazer algo para você amá-los. E quando seus filhos erram, vocês ficam com ódio dos seus filhos, irado, com raiva, querendo se afastar? Não. Da onde vem esse sentimento? Do seu Criador. Porque você é imagem e semelhança dele. Tudo que você é porque veio dele. Até o sentimento de justiça, porque ele é justo. Ele é justiça. Mas aí eu te falo, mas ele errou, mas eu não vou passar a mão na cabeça, eu vou corrigir. Da onde vem isso? De Deus. Porque Deus vê que você está errando, ele não vai se afastar de você. Ele vai te corrigir. Então, um filho maduro, eu estou aqui repetindo várias frases que lançaram lá, né? É quando entende que a correção é porque Deus nos ama. Deus é pai, ele me ama e ele vai me corrigir quando eu estiver errada. Mas por quê? Só porque ele é um tirano e se ele diz que A é certo e B é errado, eu fizer o B, ele quer que eu faça o que ele quer? Não, irmãos. Porque se ele planejou uma linda história para a gente viver e o diabo veio para nos tirar essa história, então existem dois caminhos. E tudo que você faz longe do que Deus tem para você, vai para onde? Para as trevas. Então ele não quer que você vá para lá. Então ele vai te guiando para você voltar sempre para onde? Para o plano A, o plano dele. Da luz. Então a religião diz assim, Deus está irado, quer matar o hoje, vai fazer justiça. Ai daquele que se levantar. Irmão, assim como Jesus falou, larga pai, honra seu pai e sua mãe, cuida dos seus. Ele falou também, aquele que abandonar, a mãe dele chegou lá e falou. Aí ele falou, quem são minhas mães e meu pai? São aqueles que fazem a minha vontade. Então, a gente não pode pegar um texto isolado da Bíblia e querer fazer uma doutrina. É por isso que nós precisamos conhecer Jesus, para a gente não ser enganado. Porque se você for ler a Bíblia, você vai achar um versículo que vai te levar para a lei. Porque existiu o tempo da lei. Mas nós estamos no tempo da graça. E a lei, ela foi um tutor, ela nos trouxe para a graça. A lei não foi revogada, Não, a lei existiu para um tempo, mas ela foi concluída em Jesus. Jesus estabeleceu uma nova aliança agora. A gente precisa viver essa aliança. Só que aí a religião fica usando tudo deturpado da palavra para aprisionar a gente. E deixar a gente preso numa caixinha. E na nossa mente a gente sente o quê? Que qualquer coisa que a gente faz, a gente está chateando Deus. Religião, você se sente condenado. Você acha que você está devendo sempre. Eu estou devendo. E aí vem homens que não sabem, assim como eu um dia fui, assim como eu ainda sou em algumas questões que ainda não fui liberta. Porque sim, nós não estamos perfeitos aqui, pleno na graça. A gente está aprendendo, né? Vem e coloca um fardo pesado na igreja, dizendo, você tem que mudar a sua vida. Uma vez eu escutei de uma pessoa que a moça foi aconselhar com ela, cristã. A moça estava com problema, ela foi se aconselhar com essa moça, que é cristã, forte na fé, e falou assim, eu posso orar a Deus, porque eu estou em pecado, eu posso orar a Deus em pecado? Essa pessoa falou, não, Deus não vai te ouvir, você está em pecado, você precisa se consertar primeiro. Justiça pela lei. Eu preciso fazer para ser aceita. Eu sou aceita, por isso eu vou fazer. Mas eu acabei de pecar, acabei de errar, acabei de transgredir. Jesus já morreu na cruz por isso. Vai para a cruz e se arrepende. Ele ensinou, vocês têm que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Mas toda hora eu estou pedindo perdão. Ele falou que ele vai perdoar 70 vezes 7 ao dia, que dirá para a gente perdoar um ao outro, que dirá ele com a gente. Então a nossa mente, ela precisa transicionar. Transformai a vossa mente para que vocês possam experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A nossa mente precisa se transformar. Porque a nossa mente sempre está puxando para a religião, para a justiça própria, para a lei, obras de lei. Mas a gente agora não tem lei nenhuma? Eu já falei aqui que a lei está dentro do nosso coração. A lei de Deus, não a de Moisés, está dentro de nós e é natural obedecermos a lei de Deus, a lei de Jesus.
E nós já vemos muito bem que a lei de Deus não são regras. São princípios estabelecidos antes da fundação do mundo. E como é que eu vou conhecer esses princípios? Conhecendo quem estabeleceu os princípios? O Pai. E se para isso eu precisar colar com alguém que vai me ensinar o Pai, eu vou colar. Mas eu quero colar somente com quem não tem nada para me ensinar. Cola com eles para influenciar e não ser influenciado. Cola com eles para você ensinar com o seu exemplo. Não que eles te ensinem e você se deixe levar. Mas veja aqueles que já são maduros, que já conhecem, que podem te levar para esse lugar. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que não é por força nem violência, é pelo meu Espírito. Você vai obedecer, você vai cumprir a lei naturalmente, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É por isso que nós vemos muitos crentes sendo mal falados. Crente, para ser crente como esse, eu não quero nem para chegar numa igreja. Por quê? Porque infelizmente a religiosidade impera no nosso país, mas a gente precisa contra-atacar. Cada um fazendo a sua parte. Como, Raquel? Conhecendo quem Deus é, seu Pai. Conhecendo quem Deus é, a sua identidade. Para que você veio ao mundo? O que você precisa ser e fazer? Ah, eu não preciso fazer mais nada. Somos salvos pela fé para boas obras. Aí sim tem as obras. Então o que você tem que fazer não é para você ser aceito, ser salvo, ser justificado e ser santificado. O que você vai fazer é partindo de quem você é em Jesus. Porque às vezes você faz muita coisa para Deus sem Ele, não é o que Ele quer para você e você faz. E você se sente cansado. Se você estiver cansado, você está na religião. Se você estiver cansado, é religião. Jesus veio para trocar o fardo e falou: está cansado? Troca comigo. Eu vou aliviar o seu fardo. Aprendam de mim que sou manso, humilde. Vão encontrar descanso para as vossas almas. O meu fardo é suave, é leve. Meu jugo é leve, é suave. Ele chegou para uma multidão, irmão, que estava seguindo a lei de Moisés. E essa multidão não conseguia. Todo ano tinha que sacrificar. Por quê? Não conseguia. Ele estabeleceu o sacerdote, o templo, os sacrifícios, as leis cerimoniais. Deus estabeleceu, é de Deus a lei. Mas foi para um tempo, para nos mostrar que um dia viria Jesus, o sacrifício. O único herdeiro, o cordeiro que morreria por nós, para mudar a nossa vida, para nos dar uma nova aliança, uma nova vida abundante. Se está cansado, não vem da graça. Porque eu sempre fiz muita coisa na igreja, irmãos. Mas eu não fazia o que Deus queria que eu fizesse. Eu preciso fazer, mas antes de fazer, eu preciso conhecer o coração dele. O que ele está pensando. Deus tem um pensamento sobre você, no individual. Você precisa parar de ouvir a mentira de Satanás. Todo dia ele vem na nossa mente para falar mentira, para contar mentira. Deus, ele não é assim. Escuta a voz dele. Às vezes a gente vai orar e recebe a resposta de Deus com o nosso canal, o canudo está sujo, a gente vai entender errado. Vai para a palavra, medita na palavra, ora, que você vai ver que você vai chegar lá, sua mente vai clarear, o véu vai se rasgar. A Raíssa me brincava comigo, até hoje me zoou, né? Quando ela me conheceu, eu falava: não, porque as escamas dos meus olhos caíram, Raíssa. Eu fiz igual aquela mulher samaritana, né? Raíssa, vem ver, Raíssa, que eu descobri. E a Raíssa foi. E eu nem era amiga da Raíssa. A gente se encontrou por acaso. E que os meus amigos mesmo até hoje não vivem o que eu vivo. A Raíssa eu nem conhecia. Eu falei com ela, ela veio, me seguiu para as loucuras. Valeu a pena, Raíssa? Raíssa passou por depressão, não foi curada, Raíssa?
Porque a religião gera depressão, irmãos. Gera doenças. Diz que você tem que sofrer. Que você tem que pagar o preço. Jesus pagou o preço, meu irmão. Jesus pagou o preço. Ah, mas para isso a gente não precisa pagar o preço, não? Ele pagou o preço. Carrega a sua cruz e siga-me. Então eu tenho uma boa nova para você. Não é o sofrimento, não é carregar o sofrimento. É carregar o que produziu o sofrimento de Cristo na cruz. O que produziu o sofrimento dele. Ou eu aprendi isso com o meu pastor. Deus, um pai, ele vai dar o castigo para o filho 2 vezes pelo mesmo erro? Ou é só uma vez? Uma vez. Se ele errar, às vezes aí vai vir castigo. Mas um erro é um castigo do pai para o filho, para corrigir o filho. Porque ele ama o filho. Não é para punir. Crime, foi para prisão, cadeia, para sofrer. Merece. Não, para corrigir. Então Deus, ele, em Isaías 53, diz que ele derramou toda a sua ira no seu Filho Jesus Cristo. Então está perdoado. Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, irmãos. Eu preciso chegar diante de Deus pelo novo e vivo caminho que ele abriu. Com ousadia, porque Deus não vê o nosso erro. Deus vê o sangue de Jesus Cristo que nos purifica e nos justifica de todo o pecado. Mas eu preciso falar isso. Ah, então tá bom, então eu vou pecar porque agora eu sou perdoada. Não. Né, Ravi? Eu vou errar agora que tá tudo pago. Tem gente pregando realmente isso, né? Agora eu vou pecar. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Se você entender a graça de Deus, você vai ser livre do domínio do pecado. Porque quanto mais longe de Deus, mais pecado você comete. E sabe quem sofre com isso? Não é Deus, é você. Porque o pecado gera uma vida triste, angustiada para as nossas vidas. Se existe uma lei, é porque Deus quer colocar ordem para a gente viver em paz, em alegria, em justiça, em felicidade. Mas aí se eu vou correr para a minha carne, para o desejo da minha carne ali para me satisfazer, quem vai sofrer? Eu mesmo, não é Deus. Ele não quer que eu sofra nem você, por isso ele estabelece a lei. Vai por aqui, irmão. Vai por aqui, meu filho, vai por esse caminho que é o melhor para você. Aí tem gente que fala, mas Deus disse o caminho, deixa a gente escolher, depois a gente paga o preço. Irmão, não é porque Deus quer que você escolha, é porque Ele já sabe o bem e o mal, Ele sabe que você vai se dar mal. Por isso que Ele fala, não faça isso. Ah, mas eu não consigo fazer, então vai para Ele, que Ele vai te libertar dos carrapichos, irmão. A gente é ser humano, a gente tem desejo da carne. Quem vai nos libertar disso? Andai em espírito, de maneira nenhuma vocês seguirão o desejo da carne. Então qual é o segredo? Anda em espírito. Vai orar, vai ler a palavra. Mesmo que você demore 1 ano para ser liberto de pecados de estimação. Mas vai acontecer, porque Deus não te chamou para viver uma vida de escravidão, de pecado. Mas e se você pecar? Temos um advogado, ele é justo e fiel, ele te intercede. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. A Apocalipse diz que o diabo ele nos acusa dia e noite, mas diz também que Jesus nos justifica dia e noite. Porque ele mostra o sangue e fala, eu comprei, eu perdoei. Por isso que você vê na Bíblia um monte de homem errando, pecando pra caramba, e Deus ama eles, faz uma aliança com eles. Abraão errou muito e Deus fez uma aliança com Abraão. Davi errou muito e Deus fez uma aliança com Davi. Por que com você vai ser diferente? Por que comigo vai ser diferente, irmão? Aí a religião fala assim, não, mas se você ensinar o caminho da graça, eles vão cair no fundo do poço, está ensinando errado. Irmãos, é porque, infelizmente, a gente precisa ter o equilíbrio do que a gente está aprendendo da graça. Aqui ninguém, eu sempre falo isso, aqui ninguém fala, pode pecar à vontade. Alguém fala aqui, pode pecar à vontade? Mas aí fora, quem nunca veio aqui, fala isso. Lá libera pecado, parede preta. Aleluia. Aí no início a gente ficou tudo com raiva, né? Porque a gente também estava meio que soberbo, prepotente. Agora a gente já sabe da graça, eles estão tudo na religião. Aí Deus fala, derruba o muro e ama eles, perdoa. Se conecta com eles. Eles também têm uma arma que vocês não têm. Isso tudo Deus não tem ensinado pra gente?
Cada vez mais eu me sinto mais humilhada ainda, gente, diante de Deus. Eu me sinto igual Paulo. Marcos, vou ter cuidado com as minhas palavras. Marcos decepcionou Paulo. Aí ele foi embora, não chama mais ele não, porque ele foi embora, ele nos abandonou. Depois de anos, mais maduro, mais calejado, mais surrado por Deus, traz Marcos, porque ele também tem o que a gente precisa. Aleluia! Irmão, ninguém me falou isso. Quando eu li na Bíblia, eu falei, gente, que história linda. Por que eu nunca tinha visto isso, irmão? É o véu da religião. Que quando você lê a palavra, você acha chato. Mas quando você lê a palavra com a mentalidade correta, você vê revelações, segredos. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem. E a estes ele revela uma aliança. Quer ter uma aliança com Deus, irmão? Se torna íntimo dele. Ninguém conta segredo para quem não é íntimo. Deus te chama você aqui, cada um de você que veio aqui hoje. Se você veio aqui é porque você crê em Jesus. Deus chama você para viver uma vida de intimidade. Uma vida, sabe? Buscando Ele e falando assim, eu não sei nada, eu preciso do Senhor, me ajuda. A minha carne só pede isso, mas eu quero você, eu quero o Senhor, eu quero aprender contigo, me ajuda. Se humilha, irmão. Se humilha diante da presença de Deus. Para de ser um soberbo, um prepotente. Para! Existe uma vida melhor, irmãos. Existe uma vida abundante. Existe uma vida abundante. Gálatas 5:4 diz assim, ó. Gálatas 5:1. Até o 6. Gálatas 5:1 até o 6. Olha aí, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso vocês se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. É por isso que tem gente crente que não muda caráter. Está na lei, está na escravidão. Jesus não faz a diferença na vida dela. Ela não sabe perdoar, ela não sabe amar, ela fala mal das pessoas, ela não ajuda, ela julga. Então, quando eu falo das pessoas, é para eu comparar, irmãos. Mas não é para você falar mal, é para você ver, olhar para você. Você está fazendo parte disso? Sabe, Jesus não está valendo nada para você? Continua. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda. Se você quer agradar a Deus pelo que você faz, você precisa cumprir toda a lei. Você consegue? Versículo 5. Não, acho que... Vai o 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da... Próximo. Pois é mediante ao Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa... esperança. Aleluia. Meu Deus. A Bíblia, ela nos ensina muitas coisas. Nos ensina quando um irmão nosso falha, o que a gente tem que fazer para ensinar, para corrigir, para ajudar. Nos ensina quem não vai herdar o reino dos céus, quem vai herdar. Mas aí, preste atenção nisso. Ah, os adúlteros, os homicidas, não sei o que lá, não vão herdar o reino dos céus. Aí a religião vem e fala, usa isso para dizer que você precisa mudar e não fazer nada disso. Irmão, mas é claro, pensa comigo na lógica. Se você está na graça, sendo liberto do domínio do pecado, você vai matar alguém? Você vai viver uma vida em adultério? Porque se você viver uma vida em adultério, você não entendeu a graça, você não está buscando Deus em transformação. Então a religião foca no adultério para dizer que você é indigno. Mas você precisa reconhecer, eu estou adulterando, mas eu não quero isso para a minha vida, eu não consigo mudar. Entrega para Deus, pede para Ele te ajudar. Mas não acha que Deus vai te
que Deus não vai te responder, porque você está errando. Eu estou colocando isso como esse exemplo, porque infelizmente a religião pega só esse pecado como um pecado que te afasta de tudo. Aquela mulher samaritana estava vivendo uma vida, sabe, de prostituição. Jesus foi até ela. Jesus não chegou e falou, não quero mais saber de você porque você é uma adúltera. Não, Jesus sabia que ela era uma filha desgarrada, que ia pelas necessidades da sua carne humana. Mas Jesus foi lá trazer a boa nova. A boa nova é que libertou ela. Não é ensinar a lei que vai libertar alguém, é ensinar a graça. Existem muitos ensinamentos sobre isso. Em uma hora não tem como ensinar tudo. Eu peguei alguns textos de Gálatas, mas em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, em Coríntios, em Atos, você vai ver tudo, explicando tudo. O Novo Testamento, irmão. Não tem que ler o Velho? Tem que ler o Velho, mas vai ler o Novo primeiro. Quando você estiver pronto no Novo, vai para o Velho. Eu li o Novo 1000 vezes, 1000 vezes. Depois eu falei, eu vou para o Velho agora, porque eu preciso entender o Novo. O que adianta eu saber do Velho e não entender o Novo? Eu preciso entender o Novo. Quando você entender o Novo, você vai olhar para o Velho e vai entender tudo. Entenderam, irmãos, o que eu estou falando aqui? Filhos maduros entendem que vivem hoje pela graça. Mas não usem a vossa liberdade para dar ocasião à carne. Porque tem uns que estão na graça, mas que estão dando ocasião à carne. Porque agora eu sou livre, eu posso fazer. Aí isso é que está errado. A gente precisa ter compromisso. A gente precisa ter compromisso. A gente precisa ter palavra. A gente precisa se posicionar. Não estou dizendo o que você pode... Porque no início a gente falava sem peso. Aí alguns entenderam errado. Infelizmente. Entenderam errado porque quiseram. Porque aqui a gente era bem claro em tudo. Estava na palavra. Então a gente precisa entender que não é porque a gente é livre que a gente pode fazer o que a gente quer na nossa cabeça. Vamos nos submeter, vamos obedecer. Vamos nos posicionar. Se é isso que eu quero viver, se eu estou na Manancial Rio, os pastores ensinam dessa forma, então eu vou me submeter a isso. Se eu não quiser me submeter, eu vou chegar para eles e vou conversar, porque eu vou falar o que eu não concordo e a gente vai se alinhar. Mas não ficar e não se submeter e falar ainda coisas que não existem. Então, gente, eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai parecer piada para as pessoas. Não é piada. O Espírito Santo, ele quer realmente que a gente desperte. Existe uma graça maior, e a gente às vezes perde tempo com bobeira, com coisas pequenas. Nós precisamos avançar para maturidades, filhos maduros. Quem quer ser um filho maduro aqui? Eu também quero ser uma filha madura. Aleluia. Eu também quero ser uma filha madura. Mas, irmãos, para você crescer e ser maduro, você precisa ser igual criancinha, né? Precisa reconhecer a sua fase, tá? Porque bebê de colo mama leite no peito da mãe, não come papinha. Então eu vou beber o leite no colo da minha mãe. Mas agora eu já posso comer papinha, eu vou comer papinha. Então, reconheça o nível que você está hoje. Se alimente. Quem é o pão? Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Comam de mim. Então, se alimente. O grupo de louvor pode voltar. Se alimente do que vai te fazer realmente, do que vai te nutrir, do que vai te fortalecer, do que vai fazer você crescer. E eu vou falar uma coisa, irmãos, o que mais faz a gente crescer é o entendimento, é o conhecimento. Conhecimento liberta. Deus falou, o povo dele foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Então, conheçam Deus. Existe um livro, uma Bíblia. Existe a Bíblia, existe a igreja, existem os irmãos, os maduros, os discípulos, os discipuladores, existem os líderes, os pastores, existem, sabe? O Espírito Santo existe, está dentro de você. Quando você vai para o secreto, ele pode falar com você, dentro do seu interior. Mas aí você não vai para o secreto. Então você não vai conhecer. Você precisa conhecer. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui, conheça. Busque conhecer. Só isso. Ah, mas eu estou pecando. Vai conhecer pecando assim mesmo. Mas eu estou errado. Vai. Ah, mas eu estou errado e não quero ser liberto. Vai assim mesmo também. Porque eu também já fui várias vezes diante de Deus com ódio e não queria me livrar do ódio. Eu já falei, Senhor, me ajuda a amar aquela pessoa, mas você não quer. Amém, Senhor, eu não quero. Me ensina a querer. Me ensina a desejar. Falei isso para você. Me ensina a desejar, Senhor.
Irmãos, é leve. O evangelho é leve. Não deixa ninguém escravizar você. Você é herdeiro e se você ficar aí, de criancice, não vai acessar a herança. Você não vem aqui na igreja para ser abençoado. Você vem porque você já é abençoado. Quem foi mais maduro, o filho pródigo ou o irmão que ficou na casa? Ele acessou e foi embora, gastou tudo, mas sabia que podia voltar e voltou, porque ele não é bobo. E o irmão? Ele gastou tudo, eu estou aqui com o Senhor, não tenho nada. Ele falou o quê? Tudo é seu, tu pode pegar, tu não pegou porque tu não quer. Assim somos nós. Ele se desviou, pecou pra caramba, agora voltou e tá bem. E você que ficou? Ficou julgando ele que saiu. Faz a sua parte, acessa você, a sua herança. Vamos nos colocar de pé, vamos oferecer a nossa melhor adoração a Deus.